agora vamos falar de uma coisa que todos gostamos muito e todos precisamos muito. Vamos falar de dinheirinho. Let's talk about money com o Hugo Cardoso. Vai falar-nos de oportunidades de financiamento no turismo. Ele é diretor de crédito de investimento do Millennium BCP e tem agora o palco durante os próximos 13 minutos. Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Hugo Cardoso, pediram-me que não ultrapassasse os 10 minutos, é desafiante fazê-lo quando estamos a falar efetivamente de financiamento, mas basicamente aquilo que quero partilhar convosco são duas dimensões dos apoios que hoje estão disponíveis para o turismo. Uma delas está não diretamente relacionada com o banco, mas tem de facto a ver com a dimensão de fundos comunitários que hoje temos, e em particular as PMEs têm ao seu dispor, naquilo que é o financiamento do setor. A outra, efetivamente, essa sim, mais ajustada àquilo que é a nossa dimensão e que está relacionada, obviamente, com o financiamento bancário. É claro, quando falamos de financiamento bancário, é inevitável, antes de mais, falar de contexto. E se, de alguma forma, à data de hoje eu pudesse mudar este slide inevitavelmente ganharia destaque aquilo que é o último ponto do slide e que está relacionado com a incerteza do conflito, do terrível conflito que hoje vivemos. De facto, apesar de um cenário de incerteza que já está a impactar na economia nacional, nomeadamente naquilo que são os custos das matérias e a escassez de algumas matérias que são, de alguma forma, indispensáveis na transversalidade dos setores, certo é que estamos num cenário de franca recuperação, depois de 2 anos terríveis que impactaram particularmente no setor. Estamos claramente num cenário de franca recuperação, não só do setor, mas como toda a economia nacional, com um crescimento e com projeções de crescimento significativas do PIB, das exportações, do número de empresas que têm vindo a ser criadas e também daquilo que é o investimento. Portanto, quando olhamos para o turismo e sabemos que o turismo vale cerca de 15% do PIB nacional e sabemos que vale cerca de 20% das exportações do país, é particularmente relevante olharmos para aquilo que são as oportunidades de apoio e maximizarmos as fontes de financiamento dos projetos que estão hoje a nascer, mas também daquelas que são as perspectivas de crescimento, de renovação, de reabilitação das unidades, das empresas hoje existentes. E dentro desses apoios há uma dimensão que é muito relevante e que vai valer durante esta década cerca de 51 mil milhões de euros. E esta dimensão está relacionada naquilo que é de facto a transição de quadro comunitário. Portanto, nós até à data de hoje temos vindo a beneficiar de um pacote vasto de apoios por via daquilo que foi designado Portugal 2020. Estamos agora numa fase de transição de quadro comunitário e esse novo quadro comunitário traz-nos, de facto, um pacote de apoios sem precedentes para o país. Portanto, uma componente de cerca de 10 mil milhões de euros dedicada à política agrícola comum, cerca de 16.600 milhões de euros que hoje já têm destino e que estão a ser geridos por via do Plano de Recuperação e Resiliência e depois, de facto, a parte muito relevante do Portugal 2030, que valerá para o país, a partir deste ano e até 2027, cerca de 23 mil milhões de apoios. Quando estamos a falar de números tão elevados e quando temos apenas 10 minutos para falar do tema, o que é que eu gostaria de salientar? Como é que estes apoios se traduzem na prática, como é que estes apoios chegam efetivamente às PMEs? Basicamente o que está em causa, e é uma dinâmica que hoje está um pouco suspensa por via da transição de quadro comunitário, mas esperamos que retome muito brevemente, o que está em causa é um conjunto de calls, de avisos, de candidaturas que as empresas podem submeter, que são devidamente apreciadas pelos organismos competentes e, no caso do turismo, a grande maioria desses projetos são, de facto, analisados pelo Turismo de Portugal e que, mediante um cenário de aprovação e contratação, permitem que estas empresas acedam a uma componente muito relevante de apoio ao seu investimento e que, em termos médios, poderá rondar percentualmente cerca de 40% a 50% desse investimento, sendo esses 50% tendencialmente subvenções não reembolsáveis, aquilo a que nós habitualmente chamamos de fundo perdido, mas nem todas as subvenções de facto são fundo perdido. Portanto, poderá naturalmente haver depois também aqui uma componente reembolsável. Portanto, é esta a dinâmica que se espera para o futuro, é este o cenário que vai permitir que as empresas no seu todo e em particular no setor do turismo se possam candidatar e apoiar uma parte relevante dos seus projetos, quer no que diz respeito aos investimentos produtivos propriamente ditos, quer no que diz respeito à componente da formação, das competências, da qualificação das pessoas e dos recursos dessa própria empresa.
Aqui temos muito sucintamente uma perspectiva e um forecast, aquela que é a nossa perspectiva da evolução do investimento no país ao longo desta próxima década. Eu destacaria o papel muito relevante daquilo que são os primeiros 5 anos da década, porque na verdade há aqui um aproveitamento da reta final do Portugal 2020, que se concilia com um apoio extraordinário do Plano de Recuperação e Resiliência, que não existiria se não tivesse sido o cenário de pandemia, e a que se junta, esperamos nós que no final deste ano, os apoios que recebemos do Portugal 2030. Portanto, eu diria que este ano, o ano a que estamos a atravessar, é o ano certo para prepararmos o futuro, é o ano certo para pensarmos e repensarmos estratégias de investimento, preparando com a devida antecedência aquilo que podem perfeitamente vir a ser candidaturas em reta final de ano ou no início de 2022 aos programas que vão surgir com maior intensidade a partir dessa data. Quando dividimos as temáticas, portanto, ao falar do Plano de Recuperação e Resiliência e sabendo-se que a dimensão do Plano de Recuperação e Resiliência dedicada ao investimento privado vale cerca de 5 mil milhões de euros, é de destacar que se trata de um plano que, ao nível empresarial, visa, acima de tudo, a transformação estrutural de cadeias de valor. Portanto, não estamos a falar de projetos individuais, estamos, por exemplo, a falar de projetos estabelecidos em consórcio e nesse âmbito existe efetivamente uma candidatura da qual o próprio Nest faz parte, portanto, que está neste momento em fase de aprovação junto dos organismos competentes, que envolve 34 entidades associadas ao turismo e que valerá 145 milhões de euros, que serão certamente apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, mas essencialmente estamos a falar de projetos que obrigam a este conceito de consórcio e da alteração estrutural das cadeias de valor. Do lado do Portugal 2030, aí sim espera-se que a mecânica seja em tudo idêntica ou pelo menos similar àquilo que aconteceu no Portugal 2020 e o que as empresas de turismo podem esperar é um conjunto de apoios que nesta componente de investimento privado deverá valer cerca de 6 mil milhões de euros e onde, para já, o que interessa acima de tudo reter é que todo e qualquer projeto terá que assentar em objetivos muito focados naquilo que é a inovação, focados naquilo que é a transição digital e é absolutamente inevitável que estejam também focados na dimensão da sustentabilidade e dentro da sustentabilidade, em particular, na dimensão do ambiente e da neutralidade carbónica. Portanto, temos aqui essa primeira perspectiva, cerca de 3 mil milhões dedicados à internacionalização, à inovação, à qualificação das pessoas, 2 mil milhões dedicados à componente ambiental, portanto, da economia circular, descarbonização, e cerca de 1.000 milhões de euros dedicados, efetivamente, à qualificação e emprego. Bom, muito rapidamente, no que diz respeito, então, agora sim, à componente de financiamento bancário, que não substitui a outra, habitualmente é complementar. Acima de tudo, é necessário ter consciência de que, num cenário de necessidade de financiamento bancário, e quando estamos a falar, nomeadamente no caso do empreendedorismo, é absolutamente indispensável que a perspectiva dos recursos necessários seja salvaguardada com a devida antecedência. Quando estamos a falar de um novo projeto, obviamente os objetivos têm que ser claros, a estratégia também, mas é fundamental ter consciência se conseguimos executar a estratégia. E dentro daquilo que é a estratégia, é crucial que seja estabelecida uma estrutura de financiamento. Fundamental que dentro dessa estrutura exista um equilíbrio entre aquilo que são capitais próprios e financiamento bancário. Se assim for, se para além dessa estrutura de financiamento bem balanceada, portanto, existirem projetos que estejam estabelecidos com maturidade, com pressupostos devidamente sustentados, temos hoje, e naturalmente depois fazendo recurso ou não àquilo que são os apoios comunitários vigentes, temos hoje todas as condições para financiar de forma sustentada aquilo que são a esmagadora maioria dos bons projetos de turismo no país. Dentro daquilo que são os apoios do que o banco dispõe, importa salvaguardar do papel absolutamente crucial daquelas que são as garantias financeiras que o sistema bancário no seu todo beneficia. Por um lado, as garantias financeiras e os protocolos de apoio específicos nacionais por via do Banco de Português de Fomento e das parcerias com o Turismo Portugal ou com a entidade de gestão
do IFRU, portanto, que é um instrumento dedicado à reabilitação urbana. O que estas garantias hoje nos trazem, essencialmente, é o conforto do banco poder conceder financiamento, tendo parte desse financiamento garantido por uma terceira entidade nacional, sendo que, dentro dos instrumentos financeiros de que hoje dispomos, há uma parte muito relevante que é especificamente dedicada ao turismo. Exemplo concreto da linha de apoio ao turismo 2021, do instrumento de reabilitação urbana e, portanto, que é dedicado à reabilitação integral de edifícios e, obviamente, por essa via, admite aqui o enquadramento de projetos de reabilitação para turismo, a linha de apoio à qualificação da oferta, que é, no fundo, um instrumento híbrido em que parte do financiamento é concedido pelo Turismo Portugal e, sendo essa parte uma parte a taxa zero, torna-se particularmente atrativa para as empresas. Mas o que queria salientar, acima de tudo, é a importância de que o crédito seja concedido com este conforto das garantias financeiras que estão por trás do financiamento propriamente dito. No âmbito dessas garantias financeiras, contamos hoje não só com garantias nacionais, mas também com uma parte muito relevante de garantias da própria União Europeia, que são concedidas por via do Banco Europeu de Investimento e do Fundo Europeu de Investimento, que têm um valor expressivo e, portanto, no caso das linhas que nós, Millennium BCP, comercializamos, valem mais de 3,5 mil milhões de euros e que, em termos práticos, o que nos permite é financiar as empresas nacionais e, em particular, as PMEs, em condições muito mais vantajosas do que aquelas que essas mesmas empresas, do que as condições que essas empresas teriam numa situação normal de mercado. E esta é uma questão natural da banca. Portanto, o preço é função do risco do investimento que está a ser financiado. Se eu tiver por trás do banco uma terceira entidade que me salvaguarda parte desse risco, obviamente o preço que eu vou praticar a essa mesma empresa é necessariamente inferior àquele que praticaria em condições normais de mercado. Portanto, e é este o princípio transversal que reside à esmagadora maioria das linhas de financiamento empresarial de que nós hoje dispomos. Depois, sem entrar efetivamente em detalhe, mas a título ilustrativo, estamos a falar de linhas de financiamento que hoje nos permitem alongar os apoios até aos 10 anos, com montantes bastante flexíveis, entre 10 mil a 25 milhões de euros. Estamos a falar de linhas como aquela que vos falava, a linha de apoio à qualificação da oferta, que, tendo um apoio híbrido entre o banco e o Turismo Portugal, traz condições particularmente vantajosas, também em termos de prazo, porque aqui permite-nos, de facto, financiar a 15 anos, e o que pode ser particularmente relevante nos projetos do turismo. Estamos a falar de instrumentos que, por outro lado, sendo dedicados à reabilitação, permitem prazos ainda mais alargados, na ordem dos 20 anos, e em que uma parte relevante desse financiamento é concedido por entidades públicas a taxa zero, assim como podíamos estar a falar de outros que nos levariam seguramente o resto da tarde e que poderiam assumir aqui a maior complexidade. Em termos muito concretos, e para não vos tomar mais tempo, a posição do banco é naturalmente uma posição de parceria, acima de tudo, com as empresas nacionais. Dentro dessa parceria é muito relevante que as empresas olhem para a dimensão de apoios que, para além dos apoios nacionais, deverão considerar também apoios diretamente concedidos pela própria União Europeia, que podem, na verdade, alavancar o vosso investimento. Do nosso lado, podem esperar a liquidez que qualquer projeto de investimento necessita. E essa liquidez vem por duas vias. Pela capacidade de anteciparmos os tais fundos perdidos a que possam ter direito ao abrigo do Portugal 2030 ou de qualquer outro apoio comunitário, porque primeiro é preciso investir e os apoios são concedidos após evidência do investimento. Este é um princípio básico dos programas de apoio. E a outra componente é naturalmente a componente estrutural. Nem tudo serão capitais próprios. É bom quando assim é, mas na maior parte dos casos justifica-se recorrer a financiamento, mesmo que fosse possível dispor de capitais próprios na totalidade. E nessa dimensão nós temos hoje condições estruturais de apoiar a economia e de prestar esse apoio. Para terminar, o desafio para o país hoje é, apesar do contexto de incerteza, é claramente o de crescimento, o de convergência. O turismo tem um papel crucial nesse mesmo desafio. O desafio para as empresas, obviamente, é a de se aportarem de recursos
de capital, de financiamento que seja sustentável e que lhes permita lidar, por um lado, ser resilientes, por outro lado, lidar com os desafios que são cruciais nesta década, nomeadamente no domínio da sustentabilidade e da transição digital. O nosso desafio, enquanto um dos maiores bancos nacionais, obviamente, é de exercer o nosso papel de responsabilidade económica, social, apoiar as empresas, permitir que as empresas possam crescer e, com elas, levar o país para a frente. Muito obrigado. Uma boa tarde.